Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, professor de Biologia. Eu vou trazer aqui algumas evidências que a gente pode apresentar nesse vídeo sobre evolução, sobre a existência da evolução como um fato. Para poder entender melhor por que essas são evidências da evolução, é bom a gente lembrar que evolução acontece com a descendência com modificações e a ancestralidade em comum. Lembra que a gente conversou que todo mundo é parente em alguma escala? A diferença está só se quanto mais longe, mais distante, menos parecido a gente fica. Mas a gente acaba tendo uma parte, pelo menos, da mesma herança, porque as características vão sendo passadas de pai para filho e as modificações então vão sendo passadas junto. Então, primeira evidência da evolução: fósseis. Você deve estar pensando naqueles ossos de dinossauro, com um dinossauro montado num museu. Mas além disso, eu posso ter dentes, fezes, pólen e outros tipos de registros desses animais que viveram no passado. E com os fósseis a gente pode identificar quais foram as modificações que aconteceram numa linhagem evolutiva e como os fósseis podem ser datados, ou seja, eu consigo saber quando que esse ser vivo morreu, eu consigo saber quão velho ele é e colocar ele numa escala de tempo, o que facilita bastante para a gente entender como foi a evolução de uma espécie ou de uma linhagem. Olha só esse exemplo que está aqui na tela. Esse é o esquema evolutivo do cavalo moderno, que está aqui em cima da imagem. Do lado da imagem do cavalo tem a imagem de como é que é a pata dele, que tem um dedo só. O cavalo, não sei se vocês já sabiam, ele se apoia em cima de um único dedo em cada pata. Se a gente for seguindo essa linha amarela, nós vamos ver todos os antepassados desse cavalo, até chegar lá embaixo, a 56 milhões de anos atrás, com esse Iracotherium, que seria então o tataravô, digamos assim, do cavalo moderno que nós temos hoje. E do lado dele também tem o fóssil da pata, que a gente consegue encontrar hoje. Se a gente for subindo, você vai ver todos os intermediários entre esse Iracotherium lá atrás até o cavalo atual. Percebam uma coisa: esse Iracotherium tinha 4 dedos na pata, enquanto que os outros nessa árvore vai reduzindo os dedos. Então eu tenho espécie aqui com 3 dedos, com um dedo grande e 2 dedos pequenos, até chegar nos mais recentes que eles vão ter um único dedo. E a gente consegue montar esse tipo de árvore, remontando então a história evolutiva do cavalo, apenas olhando os fósseis, comparando os fósseis e datando esses fósseis usando alguma técnica, como por exemplo carbono 14. Evidência 2. Anatomia e fisiologia comparada. Quando eu comparo, então, como é e como funciona o corpo dos seres vivos, de dois animais. Quando a gente compara, por exemplo, um funcionamento do nosso corpo com um chimpanzé ou com um cachorro. Ao comparar esses organismos, a gente consegue perceber várias semelhanças. E essas semelhanças se dão pelo parentesco em comum. Mais semelhante for, mais próximo é o parentesco entre esses dois indivíduos. E um exemplo bem comum é olhar a embriologia comparada. Se a gente olhar o desenvolvimento embrionário que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, percebam o seguinte: aqui embaixo tem os óvulos fertilizados. E observem que ao desenvolver esses óvulos, então eu começo a ter várias células, depois eu começo a ter a formação ali de um embrião, esse embrião vai desenvolvendo, vai criando membros, até chegar no indivíduo pronto para nascer.
Percebam que se a gente comparar entre esses indivíduos, várias coisas são em comum. O desenvolvimento é muito parecido, é muito similar entre eles. E essa semelhança entre estes embriões nos dá uma evidência de que eles também são aparentados. Então, se a gente olhar bem de perto o desenvolvimento de um embrião de macaco e o desenvolvimento de um embrião de um ser humano, nós vamos perceber que o mesmo conjunto de células, na mesma localização, vai dar origem a órgãos muito parecidos, como, por exemplo, os braços, as pernas, a cabeça. Tudo isso segue mais ou menos o mesmo manual de montagem, digamos assim. Quando a gente compara órgãos de espécies diferentes, mas que vêm da mesma origem, ou seja, do mesmo lugar no embrião, a gente está falando de órgãos homólogos. O que é isso? Por exemplo, o braço esquerdo de um macaco, ele é homólogo ao braço esquerdo de um ser humano, porque ambos vêm do mesmo lugarzinho lá, se a gente olhar no embrião. E braço direito é a mesma coisa, pernas. Olha só esse exemplo bem legal de estruturas homólogas. Nós temos aqui um braço de um ser humano, uma pata de cachorro, uma asa de pássaro e uma nadadeira de baleia. Nesse quadro eu estou comparando e presta atenção nas cores que tem nesses desenhos. Em amarelo estão os ossos do carpo, são esses ossos aqui do punho. Veja que tanto ser humano, cachorro, pássaro e a baleia também têm os mesmos ossos. Esse osso marcado em branco é o rádio, que é esse osso aqui de fora do braço. O cachorro também tem, o pássaro também tem, a baleia também tem. O outro osso é a ulna, marcado em vermelho. O fato desses 4 membros de 4 espécies diferentes terem a mesma estrutura é porque elas são estruturas que vieram do mesmo lugarzinho lá no embrião. Ou seja, se a gente observar o desenvolvimento embrionário dessas 4 espécies, eles aparecem na mesma região em cada um dos embriões. E por serem da mesma região, terem o mesmo conjunto de células, eles acabam tendo estruturas muito parecidas. Quando isso acontece, nós chamamos de homologia. O contrário disso são estruturas análogas. Estrutura análoga é quando tem a mesma função, mas de origens diferentes. Olha só, a asa de um inseto e a asa de uma ave, ambas servem para voar. Entretanto, a asa do inseto vem de uma região no embrião do inseto diferente da região no embrião da ave, de onde vem a asa. Então, mas ambas servem para voar. Por isso a gente chama elas de estruturas análogas. Têm a mesma função para voar, mas são estruturas que não têm a mesma origem embriológica. Ou seja, não são estruturas que vieram da mesma herança evolutiva. E essa comparação não se dá só para animais, tá? Também acontece para plantas e outros seres vivos. É que os exemplos com animais acabam sendo mais fáceis da gente apresentar para vocês. Terceira evidência da evolução: órgãos vestigiais. A gente não tem como abandonar a nossa ancestralidade. E os órgãos vestigiais servem exatamente para lembrar isso para a gente. O que são esses órgãos vestigiais? Órgãos vestigiais são aqueles que hoje já não têm mais função, já não servem mais para a mesma coisa que serviram em outras espécies, mas que eles continuam lá porque a nossa ancestralidade continua trazendo isso para nós. Olha só para essa imagem. Nós temos aqui 2 intestinos, um de um coelho e outro de um homem. No coelho, que é herbívoro, ele tem um grande seco e um apêndice. Já no ser humano, o seco é pequenininho e o apêndice também é pequeno. Por que tem essa diferença? O coelho ele é um herbívoro, então esse seco e esse apêndice serve principalmente para ajudar na digestão de fibras alimentares, de vegetais. Como
o homem não se alimenta exclusivamente mais de vegetais, a gente, na nossa história evolutiva, nós somos onívoros, tanto o seco quanto o apêndice acabou reduzindo de tamanho com o passar do tempo. E hoje não tem mais a função que ele tinha antes, mas também não ganhou nenhuma outra função. Então ele continua no nosso corpo, mas sem função nenhuma. Mas ele continua existindo, porque a gente herdou ele dos nossos ancestrais. E é esse apêndice que dá, que quando inflama, a gente tem a apendicite. Um outro órgão vestigial que todo mundo já deve ter ouvido falar é o cóccix. O cóccix é o final da coluna vertebral, é uma coleção de ossos ali, das últimas vértebras, que são todas elas grudadas umas às outras. A gente tem esse cóccix como um vestígio de uma cauda que os nossos antepassados tiveram. Hoje, isso está tudo totalmente soldado, não tem mais função para a gente não tem cauda, mas ele continua lá como lembrança da nossa ancestralidade. Uma outra evidência da evolução, um pouco mais moderna, é a comparação dos genes e das proteínas que nós temos. Quando a gente compara as proteínas e os genes entre diversas espécies, a gente acaba conseguindo mapear as diferenças entre essas espécies e traçar o parentesco entre essas espécies. Para explicar para vocês como é que a gente faz esse tipo de comparação, eu teria que explicar algumas coisas de genética e de biologia molecular que não faz sentido explicar agora. Vocês vão ter isso lá no terceiro ano de biologia. Mas pensa o seguinte, o teste de DNA, o exame de paternidade, que é tão comum, que aparece na TV, nos filmes, o que ele é, na verdade? Ele vai pegar o DNA de uma pessoa e comparar com o DNA de outras pessoas para ver se essas outras pessoas são parentes daquela primeira pessoa que você está comparando, certo? Se é pai, filho. E por que dá para fazer isso? Justamente porque o DNA é herdado de pai para filho e vai sendo passado pelas gerações. Eu também posso fazer esse teste de DNA usando outros parentes, avô, avó, filho, filha, tio, primo. Acontece que quanto mais longe vai ficando em comparação, mais difícil vai ser para comparar. É que acontece que no dia a dia a gente quer saber se a pessoa é a própria pessoa, no caso de saber se é um criminoso ou não, ou identificar algum cadáver, ou um teste de DNA para saber se é pai ou não de uma criança que tem a paternidade ainda indefinida. Mas eu posso fazer isso com outros parentes sem problema nenhum. Eu também posso expandir essa comparação comparando entre espécies. E com isso eu consigo saber quais são as espécies mais parecidas e as mais distantes. E com isso eu consigo montar uma árvore entre essas espécies, determinando quem que é mais parente de quem. O mesmo posso fazer com proteínas. Quinta evidência que eu vou mostrar para vocês hoje é a observação direta da evolução. A evolução é um processo de descendência com modificações. E para isso eu preciso ter várias gerações para poder observar essas modificações. Então eu tenho que esperar o tempo de vida desses seres vivos para poder observar as mudanças acontecendo. Então fica difícil observar a evolução na maioria dos seres vivos, porque a gente acaba não conseguindo viver o suficiente para ver várias gerações de uma árvore, por exemplo, que pode viver 200, 300 anos. Mas existem organismos que vivem muito pouco, que se reproduzem muito, como por exemplo insetos que têm uma geração aí de 20 dias, um mês, ou mais ainda, bactérias que acabam se reproduzindo a cada 20 minutos, uma geração a cada 20 minutos, meia hora, ou vírus que acabam se reproduzindo numa taxa muito mais rápida. Com esses tipos de organismos de vida muito curta, geração, portanto, muito rápida, então num tempo muito curto, tipo meses ou um ano, pouco mais, a gente consegue observar
uma cultura de bactérias evoluindo dentro de um laboratório. Ou, em um pouco mais de tempo, a gente consegue observar a evolução em moscas de frutas e a gente consegue observar essas mudanças sendo passadas de um para o outro. A gente consegue observar seleção natural, por exemplo, em moscas de fruta dentro de um laboratório. Mas mais do que isso, vírus. Sim, os vírus se reproduzem tão rápido que a gente consegue observar isso em questão de semanas. Uma das coisas que a gente pode observar hoje é a evolução do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Como o vírus da Covid se reproduz muito rápido, em curto pedaço de tempo, semana, mês, a gente consegue observar quais são as mudanças que acontecem no genoma desse vírus. Então, mudanças que demorariam séculos para a gente observar em animais ou plantas, no vírus a gente consegue observar em questão de dias. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo referências e matérias falando da evolução do SARS-CoV-2. Então era isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês, as evidências da evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do formato que eu gravei dessa vez. Não fiquem com dúvidas, vamos continuar nos falando com o Discord, ou pelo e-mail, ou pelo Moodle, por onde vocês quiserem. Não fiquem com as dúvidas para vocês, tirem comigo, a gente está aqui para isso. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço, até mais.